Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de esclarecimento. Eu sou Antônio Paulino de Andrade, dentro do Candomblé de iniciação, na minha iniciação no Etefá, eu recebi na iniciação o nome de Ifadei, Omi Ifadei, sou de Oxum Ojogurá, convivo com esse povo brasileiro, amo a minha religião, e estou de acordo com tudo que acontece no mundo. Para poder sobreviver, tudo está certo, mas tem coisas que tem que ser corrigidas ou consertadas. Olha, o candomblé realmente não é a chave do meu destino, mas é a chave que eu caminho sobre ela. O candomblé, o meu primeiro contato com o candomblé foi uma coisa importante. Eu estudava em colégio católico, apostólico, romano, e um padre viu alguma coisa, não é que era normal, mas que preocupava. Eu tinha um pouquinho de ausência, assim, de repente ele estava falando e eu saí um pouco fora de mim. Ele chamou minha mãe e minha madrinha de batismo e pediu para levar, recorresse a outros meios, a outra religião. Isso é porque realmente eu fazia aula católica, tinha compromissos católicos, era da Cruzada do Sagrado Coração de Jesus, tinha fita e tudo, mas ele mandou que procurasse um pai de santo, ou uma mãe de santo. Minha madrinha de batismo, como já era frequente, me levou a uma mãe de santo, no Portão do Gelo, em Pernambuco, para fazer o jogo. Ela indicou o pai Zé Romão para fazer um jogo. Realmente essa ausência vinha de coisas de orixá. Não era ataque epilético, não era fobia, não era nada. Era uma ausência que eu tinha um momento que eu desligava. E eu tinha um problema quando criança, que eu não convivia com criança, eu convivia muito com adulto. E as pessoas estranhavam isso também. Eu não convivia muito, eu fazia todas as atividades de criança, brincava com a criança, mas eu tinha afinidade aos adultos, a pessoas mais velhas, não sei, uma coisa me dirigia. E comecei a ter uns dons diferentes, assim, visões de morte, e findava a pessoa morrer. É um caso, outro, e se espantou até a família. Uma pessoa estava doente e eu dizia assim, vai morrer, mas eu não dizia num tom de uma praga, de uma ira, olha, fulano vai ser atropelado. Eu comecei a ter premonições, e isso me levou eu era menor de idade, minha madrinha de batismo levou, fez um jogo, mandou fazer um tratamento espiritual em Oxalá, uma limpeza ancestral, fazer alguma coisa para o Zegum, para algumas coisas. E isso realmente não acalmou, isso alterou mais. Eu comecei a ter visões mais nítidas, com morte, dava muito certo, prova tanto que uma época eu trabalhei em revista e isso assustou, tipo, previsões que eu fiz, tem motivo de me propagandar disso, tipo Ayrton Senna, quando eu trabalhava na revista, eu digo, ele não traz a vitória, eu vejo morte, quer dizer, isso está em jornal, está em revista, eu não fiquei famoso, eu me escondo disso. E outros cantores, não é só famoso, eu trabalhei também na viagem das pessoas simples, mais simples possível, eu trabalhei para todos os lados. Eu passei pelo Ifá, o jogo de buzo, por pai Zé Romão e mãe Lídia, e eles determinaram que eu tinha um certo prazo para fazer o santo, por motivo das ancestralidades que estavam muito ao meu lado. E fez o jogo, como eu antecipei anterior, eu falei sobre o jogo de buzo, fiz o Zebó, Pai Egum, Oxalá. Iniciei, mas já tinha muitos amigos iniciados, muitos, mas só que ele não dizia totalmente, porque tinha muitos amigos que a avó era Ialorixá, o avô era Babalorixá, o pai era Babalorixá. Eu convivia com isso e a igreja católica. Eu nunca tive divergência, como amo o catolicismo também, fui batizado, fui crismado, fui consagrado, eu amo muito o catolicismo. Mas o problema é que dentro do candomblé foi uma outra visão. Eu preparei 3 anos antes, que se for fazer a conta, eu estou 53 anos dentro da religião. Não seria à toa. Eu preparei as boas maneiras da casa, eu me preparei para as boas maneiras, eu aprendi a lavar, a cozinhar. E o pai de santo dizia, olha gente, quem vai iniciar no santo tem que aprender a fazer desde a comida, a oferenda, a seu próprio banho. O pai de santo pode indicar se for uma gravidade, mas se vocês aprenderem a ter o escudo e a munição de se defender,
é o que a religião manda. Eu tive um aprendizado 3 anos antes, fiz um enxoval, a minha madrinha fez um enxoval junto com minha avó paterna, e eu fui me preparando para iniciar. Olha, vai ser assim, 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 já sabia todos os atos que ia passar, e eu já estava há 3 anos dentro, estava mais do que preparado. Então hoje é o que me fortalece, e hoje, se eu não tivesse a religião, não sei o que seria de mim. Eu poderia ser um médico, um doutor, um advogado, não tinha problema, não deixe de ser isso, porque eu realmente conduzo muitas pessoas. Hoje seria realmente meu zelador, Manuel Papai, né? O Theo Faran. Ele é uma pessoa que é muito severo dentro do santo, é muito disciplinador, é uma grande pessoa na minha vida. Mas no início foi mãe Lídia, a avó dele, foi a mãe dele, mãe Janda, ao Xumbacundê. Eu devo muito à inspiração, aos conselhos, à disciplinação. E hoje eu me inspiro muito em Valfrido, que está com 102 anos, dentro do sítio de Paiadão. Os conselhos que esse homem me dá, que eu tenho gravação, não no intuito que ele vai morrer, isso fica, ele já me inspira há mais de 46 anos, ele sempre já me inspirando, olha, Toy, não faz isso, isso não é bom. E o importante é isso, essa fórmula é boa para isso. Mas hoje o que me inspira e que eu mais respeito é pai e mãe. É o que eu digo, filho de santo, para iniciar aqui, tem que respeitar pai e mãe. Gente, carrega 99 meses. Se não respeitar pai e mãe, não vai respeitar nem a mim, nem a orixá. Hoje, para mim, se o filho de santo não respeitar pai e mãe, não serve para aqui, que aqui não é quartel, não é exército. Mas é uma escola de disciplinação. Se não respeitar quem botou ele no mundo, quem carregou ele no ventre no mundo, não precisa me respeitar, porque eu me respeito. A primeira coisa que eu digo, se não respeitar pai e mãe, não fica aqui não. Alma cebosa eu não cuido não, nem sabão existe para alma cebosa. Eu posso ser franco, né? Olha, eu sempre fui muito apoiado, eu sei me conduzir, eu sei me retratar. Ao contrário, eu vou citar o nome da religião, o catolicismo nunca tive nem assédio, nunca tive perseguição nem crítica. Muito menos com pessoas que seguem os evangélicos, que também, os evangélicos é para evangelizar, é para dizer a palavra. Eu me dou muito bem com eles. Quando eu tive problema aqui no muro, que teve o deslizamento, você sabe, eles se ofereceram, veio vários aqui se oferecendo para me ajudar, sabendo se teve alguma coisa, eu não tive nenhum problema. Agora, piléria de pessoas de baixo nível a gente usa, mas piléria fortalece. Indiretinha, macumbeirinho, o demônio está amassado. Na Bahia eu não sofri, eu escutei, eu fui pegar um táxi e um disse, parou, viu um fio de conta no meu pescoço, falou, se converte, rejeita Satanás, e pegou o carro e foi embora. Eu achei engraçado que ele parou o carro, mas ele me observou e viu que eu estava em frente à Casa Branca, inclusive com a doutora Ellie e com Margarete. Então, assim, ele ligou o carro, disse aquela piada, foi embora. Isso daí eu não sofro, porque eu sei me relacionar muito bem, eu não tenho difícil acesso a me relacionar. A maioria do bairro aqui que é evangélico sempre me apoia, se tiver um problema, me apoia. Eles vêm pegar uma doação de roupa, eles sempre perguntam se eu estou bem, por que eu estou sumido, se eu estou viajando. Eu sou muito amado. É a única coisa que eu tenho a levar a Deus e o orixá no dia que eu for, que eu sou amado. Quando a pessoa, dentro da religião, faz o atefá, que é a iniciação de Orumilá, quando a pessoa escolhe pai e mãe é porque é muito sagrado. Se você um dia me escolher como o meu pai, é uma palavra sagrada, ou minha mãe, é uma palavra sagrada. É aquela palavra que eu falei, quem não respeita pai e mãe não respeita ninguém. Então não é digno das graças de Deus, das indulgências dos orixás, dos favorecimentos da luz do orixá. Filho é muito sagrado. Que quando a gente tem uma casa de candomblé, enfrentar, quebrar o obstáculo, enfrentar os desafios e criar um universo. Eu criei um universo para acolher esses filhos espirituais, que é cada diamante mais importante. No mundo, esses filhos de santos que eu tenho, eu tive sorte
muita sorte que eles são dedicados, vivem do meu lado, me defendem como eu defendo eles. Então cada filho de santo é o diamante mais precioso do mundo que eu tenho, não em coleção, que eu convivo nesse brilho. Mas tem outra coisa que é mais importante. Não existe palavra, nem sentimento, nem obrigado que eu possa expressar de tanta coisa boa com o filho de santo, com a religião, com o meu orixá, com minha família, com meus amigos, que eu possa dizer obrigado. Está muito longe, falta muitos anos para eu dizer obrigado, porque cada momento acontece um momento bom, cada momento acontece uma coisa boa. É a fórmula de comunicação com os orixás. É a transição, através da leitura, das posições. É o que Ifá determina. O jogo de búzios é uma coisa muito sagrada. O adivinhador dos búzios é Ifá. Então é a única forma de comunicar a comunitária de transição aos orixás, a Exu, ao Oxalá, aos conhecimentos. Hoje o jogo de búzio, por exemplo, eu não jogo assim, por exemplo, por uma farra, eu jogo pelo motivo de dar a palavra trazida do orixá, de Exu, a Ifá, o que ele determina o caminho de cada pessoa. É a fórmula mais sagrada, é o instrumento mais sagrado, é o usuário mais sagrado do orixá, é o jogo de búzios. Sem o jogo de búzios ninguém teria muita noção do que vai se iniciar, não teria noção do que vai ser. E através do jogo de búzios, o Pai de Santo tem que averiguar as qualidades desses filhos de santo. Se o veneno pode se tornar soro. Agora, o mal do veneno você não consegue transformar. Eu crio um milagre dentro do jogo. Eu mudo a sua estrada, o seu destino, o Itã, mas eu não mudo sua personalidade. Se ela for dupla, uma não conhece a outra. Então o jogo de búzios é para a fórmula de aconselhar, de transformar uma receita, um ebó, um caminho para as pessoas evoluir e seguir a disciplina ou se conduzir melhor. É a fórmula que o orixá cede aos zeladores a autorização que nem todos podem jogar. Me iniciei muito novo. Por me iniciar muito novo, eu já passei, mas antes eu tive uma disciplina. Nada me impediu de eu sair no carnaval, nada me impediu a viajar, nada me impediu a criar meus filhos. O candomblé foi minha liberdade gratuita de livre-arbítrio. Porque eu não lido só candomblé, eu lido com muitas pessoas budistas, eu lido muito messiânico, eu lido com católico, eu lido com evangelho, eu lido com várias pessoas que são protestantes, são crentes, né? É um livre-arbítrio gratuito, uma liberdade gratuita. O candomblé para mim é liberdade. Nada ficou para trás. Olha, eu saía em carnaval porque eu costurava, não obrigatório, saía porque eu queria levar meus filhos, nunca fui impedido. E não ficou um sentimento para trás. E eu limitei certas coisas. Por exemplo, certos ambientes, quando novo eu não frequentava, com medo de uma crítica e uma repreensão. Tipo, certas roupas eu não colocaria, mas quando eu não tinha casa de santo. Mas eu mostrei uma foto que eu morei na rua do Cantuária, né? Então tinha uma calça que era de calor toda quadriculada, que vocês me prestaram atenção. Eu me vesti sempre adequadamente como pertencia para mim, como pertencia a mim. Tudo foi normal na minha vida. Agora, tipo assim, eu nunca me entreguei à bebida, porque eu sei que alterava, já tinha conselhos dos zeladores, dos meus pais. Eu nunca caí bêbado em rua, não tenho nada contra quem bebe. Quem bebe, eu não critico, porque tem algum motivo de se esconder ou criar um poder, uma força através da bebida. É que foge da sua própria personalidade e aí quer manter uma outra que seria a bebida. A pessoa se frustra de uma coisa, eu creio que a droga também seria a mesma coisa, é um espelho, um incentivo. Então esses ambientes eu não critico, se eu puder aconselhar a pessoa a sair, que hoje está muito liberado, de não abraçar a própria ave do esquecimento. E aqui dentro do candomblé eu recebi pessoas muito mais velhas do que eu iniciei pessoas muito mais velhas do que eu de idade, e essas pessoas tinham uma disciplina sobre mim total. Eu perdi mãe Equede recente, que eu vou mostrar uma foto dela, e ela tinha uma disciplina com meus horários, com tudo. Ela me criou aqui dentro de São Paulo por responsabilidade da minha mãe de santo, do meu pai de santo,
E da minha mãe carnal, que era muito amiga dela, dizia assim, toma conta, olha, se ele viajar, pergunta o que é que está acontecendo. Quer dizer, eu tive uma mãe, uma segunda mãe, eu tive uma terceira mãe, eu tive uma paz, uma pessoa que me corrigia, que ajudou a fundar essa casa, que no dia 13 faria 3 meses que ela faleceu. Deixou uma lembrança muito grande, eu ainda fiquei um pouco abalado. Eu tive percas de diamante inesperado, mas como eu tenho muito, dá para substituir. Por exemplo, como o Marquinho, o pai do Vinícius, era uma segunda pessoa, o meu irmão era o pai pequeno, era uma segunda pessoa. Tudo era segunda pessoa diante dos meus princípios.